tá? É um prazer te ter conosco. Obrigado. Então, seria bom até que você começasse se apresentando no teu currículo, tá? O que você faz, qual é a tua formação, é psicólogo, tá? Mas qual é a tua formação e qual é o teu trabalho específico na saúde mental, na rede de saúde mental de Belo Horizonte. O pessoal é cru, que não sabe nada. Então, até Sersan é um nome que fica perdidão. Então, fica à vontade, tá? Ok, obrigado. Bom, meu nome é Wallace, né? Eu trabalho na saúde mental, né? Na gerência de saúde mental desde 2016, mas desde 2010 eu trabalho na Secretaria de Saúde e sempre tendo contato com a saúde mental, dando um apoio, que na época eu trabalhava no gabinete da Secretaria. Mas em 2016 eu recebi um convite para ir para a gerência de saúde mental. Então, minha formação, né? Sou psicólogo, sou mestre em promoção de saúde e prevenção da violência, formado pela PUC Minas, a graduação, e o mestrado pela UFMG, pela Faculdade de Medicina. Na gerência de saúde mental, eu sou um dos gestores, sou responsável pela parte de gestão de contratos e convênio, e sou referência técnica para as estratégias de desinstitucionalização. Então, sou eu que acompanho, né, os usuários que estão ainda internados em manicômios, hoje em dia mais em manicômios judiciais, ou então no próprio Raul Soares, que é o único manicômio que a gente ainda tem em Belo Horizonte. Eu estou acabando de chegar agora lá do Raul Soares, estava numa reunião, fiz um atendimento. Semana passada, assim, tinha um paciente que eu acompanhei lá durante um ano e ele foi para uma residência terapêutica na semana passada. E esse outro que eu estava conversando hoje, ele irá no dia 18 de maio, assim, é uma data até simbólica, a saída dele de lá. Tem 22 anos que ele está preso, que ele estava em Barbacena por um período, depois veio para o Galba, e do Galba foi para o Raul Soares. E é um morador de Belo Horizonte. E aí, então, já tem mais de um ano que eu também acompanho o caso, né, assim, apresentando ele novamente à cidade. Então, assim, isso é uma das partes do meu trabalho que eu mais gosto, assim, sabe, de reinserindo na sociedade, né? Ele é uma pessoa que ele ficou mais de 20 anos recluso, ele não conhecia um celular. Então, tirar uma foto do celular, ele já fica até assustado, assim. E ele, referência, quando eu perguntei assim, o que você quer conhecer fora de Belo Horizonte? Ele falou assim, fora do manicômio, né, assim, eu gostava, quando eu era mais novo, eu ia nas lojas Mesbla. Então, assim, ele dá referências de coisas que não existem mais em Belo Horizonte, só para vocês entenderem, assim. São 20 anos reclusos, longe de todo mundo, longe da civilização. Então, foi um caso, na época, que chocou muito, assim, a sociedade, a família, porque ele, né, assim, começou a apresentar problemas, distúrbios, e aí a família tentando esconder isso e tal, ele estava começando a usar droga e tal, colocando a culpa na droga, mas não era, né, droga, ele estava, assim, com quadros de esquizofrenia, e aí, num certo dia, ele assassinou o pai e a mãe dele. Aí saiu, pegou a irmã mais nova, saiu andando pelas ruas, a polícia abordou ele e ele falou assim, não, eu tô tirando a minha irmã de casa porque meus pais eram muito violentos, aí eu acabei matando eles e estou tirando minha irmã de casa. Aí a polícia prende ele, leva, né, para o presídio, e aí eles foram ver que, né, assim, ele não falava coisa com coisa, aí pediram um exame de sanidade mental e ele foi mandado primeiramente para o Raul Soares, isso há 22 anos atrás. De lá foi transferido para Barbacena. E aí, né, ficaram anos lá para conseguir a modulação dele, assim, para ele voltar para Belo Horizonte e depois frequentar a rede de saúde mental de Belo Horizonte, para a gente fazer essa desiste dele, retirando ele do manicômio, porque, na verdade, era para ele ter ficado apenas 3 anos preso. E ele ficou 22 anos. Então, assim, é um caso assim que, né, até a Comissão de Direitos Humanos foi acionada, porque era um caso que não evoluía, é uma família muito influente, então toda vez que eles tentavam modulá-lo, a família conseguia intervir, né? Tinha um psiquiatra pago pela família, que era sempre ele que fazia um laudo, e o juiz sempre acreditava nesse laudo desse psiquiatra. Aí até a gente conseguir entrar no caso e ele passar por uma perícia, né, com os psiquiatras da rede, né, e aí nós conseguimos mudar esse quadro, assim, né, só para dar esse início, assim, mais ou menos, né, um pouco do trabalho.
Então, aqui para vocês vou estar falando sobre os CESAMs, né? CESAM só existe em Belo Horizonte e em Betim. O restante do Brasil é CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. Aqui eu vou falar só da gerência rapidamente, né? A gente tem um gerente, Fernando, o gerente adjunto, que é o Flávio. A gente tem mais 3 coordenações, depois tem mais 3 gestores e um grupo de referências técnicas. Essa é a equipe essa equipe coordena todos os serviços da RAPS de Belo Horizonte, todos os serviços que eu vou estar apresentando para vocês. Então, eu estou aqui, gestão de contratos e convênios e RT de estratégias de desiste. Essa aqui é a rede de atenção psicossocial. Eu vou só falar um pouquinho assim da rede para vocês entenderem, até para contextualizar um pouco o CESAM, né? Então, antes de chegar no CESAM, a gente tem primeiro 152 unidades básicas de saúde, com psicólogo em cada serviço. Temos 58 equipes de saúde mental, com psiquiatra, assistente social e fonoaudiólogos, que juntamente com esses 152 psicólogos, eles atendem toda a demanda que chega na atenção básica, que chega via centro de saúde. Além desses 152 profissionais psicólogos e os 58 psiquiatras, assistentes sociais e fonoaudiólogos, nós temos 4 equipes de consultório de rua. Estamos com um projeto de ampliar agora para 9 equipes, então vamos ter ampliação de mais 5. A gente tem 9 centros de convivência, que é um dispositivo muito potente na rede, né, que, assim, vários usuários, após terem uma passagem pelo CESAM, eles são encaminhados para o centro de convivência para estar ali desenvolvendo alguma habilidade dele, para estar tendo algum ofício, para não ficar só recluso dentro de casa. Nós temos 51 oficinas do Arte da Saúde. Essas oficinas são direcionadas a crianças e adolescentes, em parceria com as escolas. Essas crianças, elas são indicadas pelas escolas, pelos professores, pelo serviço de assistência social também. Alguma criança que está apresentando algum distúrbio na escola ou tem alguma relação frágil com a família, então elas são encaminhadas para essas oficinas. Elas estão distribuídas nas 9 regionais de Belo Horizonte. Nós temos 9 equipes complementares, que são compostas por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psiquiatra infantil, que também atendem, né, as crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, na atenção básica... Desculpa, Wallace, uma perguntinha, para não esquecer. Fica à vontade. As equipes de saúde mental que tem psiquiatra, assistente social e fonoaudiólogo, ficam onde? Porque os NATFI estão sendo desativados. Ficam onde? Em qual é o... Elas ficam lotadas no centro de saúde mesmo, mas... Então, eu frisei 58 equipes porque nós temos 152 unidades básicas de saúde, mas nós temos apenas 58 equipes e a gente trabalha na lógica do matriciamento. Então, cada equipe dessa, ela matricia mais ou menos de 3 a 4 centros de saúde. Em média 3. Vai depender da região que ela está inserida. Nós temos regiões, né, com um índice de vulnerabilidade social mais alta, então ali vão ser mais equipes para atender menos serviços. Mas nós temos áreas como, às vezes, Centro-Sul, que aí você tem uma população que acessa menos o centro de saúde, então você vai ter menos equipes de saúde mental. Essas equipes, elas não são vinculadas ao NASF, não. Elas são vinculadas ao centro de saúde mesmo. Então, ali, eu vou ter uma região com 12 centros de saúde, então, desses 12 centros de saúde, eu vou ter ali, basicamente, mais 3 equipes de saúde mental para dar o suporte aos profissionais que estão no centro de saúde ali. Respondi a sua pergunta? Respondi? Posso passar para frente? Desculpa. Pode passar, sim, obrigado. Perfeito. Assim, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Pode me interromper e perguntar, que é bom que eu já responda na hora, fica mais fácil. Desculpa, às vezes a pessoa não tem acesso ao áudio, pode escrever a pergunta aqui no chat que eu passo para o professor, tá bom? Ótimo, porque eu a partir do momento que eu estou apresentando, eu só vejo a apresentação, eu não vejo vocês, e nem o que está escrito no chat. Mas aí alguém me interrompe e aí faz a leitura, então.
tá bom? Fiquem à vontade. Então, assim, na atenção básica a gente tem essas equipes, né? A gente tem na rede hospitalar 10 leitos em saúde mental. Esses leitos ficam no Hospital Metropolitano, Dr. Sérgio Castro, lá no Barreiro. Esses leitos de saúde mental são para os nossos usuários que tiveram algum problema clínico ali, que precisa de internação. Muitas vezes essas pessoas, elas podem até estar estabilizadas, mas só de irem para um hospital, de ficar ali sem a família, elas acabam agitando muito e por a equipe ali não ter muito manejo com a saúde mental, acaba tentando amarrar no leito, tentando, medicalizando, né, com sedativos, e não é o ideal. Então, a gente tem 10 leitos que são direcionados para a saúde mental de Belo Horizonte. Então, qualquer usuário da saúde mental que precisar de fazer alguma cirurgia, qualquer problema clínico que tiver, eles são encaminhados para o hospital, Dr. Sérgio Castro, e lá tem uma equipe de saúde mental, composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, que atendem especificamente nesses 10 leitos, para darem o suporte necessário à equipe médica. Que muitas vezes a equipe médica fica um pouco perdida ali, tá ali para atender um caso clínico, mas acaba que a pessoa agita tanto que vira um caso psiquiátrico ali e eles ficam um pouco perdidos. Então, a gente, para ofertar um cuidado maior para a população, a gente tem esses 10 leitos em saúde mental. A gente tem a reabilitação psicossocial, que é a Suricato, que ela reúne os usuários, ela tem até um bar temático, nesse bar, não sei se alguns conhecem, esse bar, todo mundo que trabalha lá são os usuários da saúde mental, então tem oficinas de culinária lá, tem um chefe lá contratado para, juntamente com esses usuários, atender ali nesse bar, e ali eles mesmos já gerarem uma renda para eles próprios mesmos. Então, já é uma forma de reinserção social. A gente tem atenção residencial de caráter transitório, a gente tem unidade de acolhimento transitório adulto e unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil. Essas unidades de acolhimento, elas estão ligadas ao CESAM-AD, que eu vou explicar mais para frente, e ao CESAM-ME, que é o CESAM Infanto-Juvenil. Qual que é o objetivo de ter essa unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil, ou então adulto? Essas pessoas que estão em trajetória de rua, fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, e estão em tratamento nos CESAMs-AD, muitas vezes eles manifestam o interesse de sair da rua. E aí, como eles não têm mais laço nenhum, vínculo nenhum com a família, a gente oferta, então, vaga nessa unidade de acolhimento transitório adulto. Só que o nome já diz, ela é uma unidade que ela é transitória, então as pessoas ficam no máximo 9 meses ali, e aí é feito um projeto de vida com ela, para estar pensando na reinserção dela, né, no mercado de trabalho, para estar fazendo algum curso, para estar ali dando esse suporte para ela, estar largando as drogas e, ao mesmo tempo, também reinserindo na sociedade. A gente tem as estratégias de desinstitucionalização, onde a gente tem 33 serviços residenciais terapêuticos. Hoje em dia, a gente tem aproximadamente 270 pessoas morando nessas residências terapêuticas. São casas inseridas na comunidade. Essas pessoas, 99% delas são oriundas dos manicômios. O último que nós fechamos foi a Clínica Serra Verde, em 2013, mas essas residências já funcionam há mais de 20 anos, e toda vez que a gente fechava um manicômio, que as pessoas que não tinham família e não tinham lugar para ir, a gente abria uma residência e constituía um lar para essas pessoas. Hoje em dia, BH tem 33, na verdade, nós temos 34. Tem 2 semanas que nós habilitamos mais um, eu ainda não atualizei aqui, não. E a gente talvez deva abrir mais 2, que a gente está com um projeto aí junto com o Ministério Público, fazendo a intervenção no hospital de custódia lá em Barbacena. E lá tem 50 pessoas ainda internadas, e aí eles já estão com alvará de soltura, já cumpriram a pena delas, mas não tem para onde ir. A maioria são oriundas de cidades muito pequenas que não tem nem serviço de saúde mental instalados. E aí, em parceria com o Tribunal de Justiça, a gente vai estar abrindo 2 residências em Belo Horizonte para estar acolhendo 20 desses moradores que estão lá. Os outros 30 serão distribuídos aí em outras residências em Minas Gerais. Em outras regionais, Valadares, Montes Claros, lá em Barbacena mesmo, acho que vão abrir mais uma residência.
A gente ainda tem a formação, que é a residência integrada em saúde mental, multiprofissional e psiquiatria, no HUB, que oferta vagas para residência, né? Tem vagas para psicólogo, assistente social, enfermagem e psiquiatria. E a gente tem, né, que é o foco da aula hoje, né, a nossa atenção psicossocial especializada. Então, Belo Horizonte, ela tem 8 centros de referência em saúde mental, são CESAMs. Pelo Ministério da Saúde, eles são CAPS 3, mas em Belo Horizonte, eles são CESAM. Você pergunta assim, mas por que são CESAM em Belo Horizonte, sendo que a política do Ministério da Saúde para o Brasil, ela é CAPS? Porque os nossos CESAMs, eles são anteriores à política. Então, Belo Horizonte é uma das pioneiras aí na luta antimanicomial, né, de estar proporcionando estratégias de enfrentamento aos manicômios na época, assim. Então, Belo Horizonte, Betim e Santos são 3 cidades que são vanguardas aí quando você fala da reforma psiquiátrica. Então, a gente tem serviços que eles são mais antigos do que a própria lei que cria os CAPs no Brasil. A gente tem 3 centros de referência infanto-juvenil, que é o CAPSI, né, que a gente chama de CESAMI. E a gente tem 5 centros de referência em saúde mental para usuários de álcool e outras drogas, que é o CESAM AD3, né, que na verdade é o CAPS AD3, e nós temos um CAPS AD4. E nós temos o serviço de urgência psiquiátrica noturna. Hoje em dia a gente tem 2 serviços até, a gente acabou de abrir um novo serviço, que eu vou estar explicando mais para frente como é que funciona essa retaguarda noturna. Alguma pergunta sobre a rede de BH? Desculpa, professor, tenho uma pergunta de uma aluna que não tem microfone. Ela está perguntando, caso de puérperas em surto, onde são encaminhadas? As pessoas em surto são encaminhadas para o CESAM. Eu vou estar explicando agora mais detalhadamente. Tá. Professor, como que funciona esse centro de referência para crianças, né? A unidade de acolhimento para infanto-juvenil. Então, eu vou estar explicando o CESAMI e vou estar explicando a unidade de acolhimento infanto-juvenil. Mas a porta de entrada na unidade de acolhimento infanto-juvenil, ela se dá através dos 3 CESAMs. Suponhamos que a gente atenda alguma criança em trajetórias de rua, ou alguma criança que está com os laços rompidos ali com a família, ou então no próprio atendimento ali, família ou a escola encaminhou essa criança que está ali, né, em agitação, em surto, e no atendimento constata que essa família, né, assim, essa criança sofre maus tratos, e aí a assistência social faz o trabalho junto à família, e a gente, percebendo que essa criança ela está em uma situação de vulnerabilidade social, a gente opta em encaminhá-la para a unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil, até para fazer um trabalho com essa família. Isso depois do atendimento. A criança, quando ela é levada para o atendimento, ela vai ser acolhida se a família não, né, assim, não estiver junto. Muitas vezes ela está na escola, ou é levada via SAMU, ou, né, ou por qualquer outra pessoa. Uma das primeiras assim, tomadas de decisão que a gente tem que fazer no CESAMI é só nessa família, chamar essa família no serviço, até para entender como é que se dá o contexto familiar dessa criança, que muitas vezes a criança não consegue falar. Então, quem vai estar trazendo alguns elementos ali é a própria família. Né? Eu falo família, eu não, por resumir, só pai e mãe, não. Muitas vezes é criado por avó, por tio, padrasto, madrasta. Né? Hoje em dia a família, né, esse contexto é bem mais amplo. Né? Então, assim, a pessoa que cria a criança, ela é chamada ao serviço, né? Quando a família, às vezes, não quer ir, tem resistência, a gente já aciona a promotoria de saúde ou o conselho tutelar, que a gente tem uma parceria muito grande aí, também com eles, para estar entendendo se essa criança ela está vivendo numa situação, né, de vulnerabilidade. Caso positivo, essa criança não volta para o lar. A gente já entra ela com alguma medida protetiva ali para estar promovendo, proporcionando, né, o que for de melhor para essa criança, assim, e não deixando ela voltar para o lar. Já teve casos, assim, no atendimento da criança relatar que o padrasto batia, o padrasto abusava dela.
Então, né, assim, a gente já faz um trabalho ali, nós já saímos, assim, de chamar os pais no serviço e já acionar a promotoria e tal, e o pai dali sair do serviço preso, né? Porque tem crianças que conseguem falar, muitas não, né? E muitas vezes você tem ali, às vezes, mais familiares coniventes com a situação, mas quando a criança relata isso, e a gente entra com a investigação, a gente acaba, então, tirando essa criança dessa família até a gente conseguir, né, assim, proporcionar ali, talvez, né, através do diálogo, ou procurar ali a mãe, né, às vezes a filha, né, essa criança não mora, né, nem com a mãe, mora com a avó, mora com algum tio, e esse tio tá, né, abusando da criança, alguma coisa. Então, tem várias situações que, antes da gente dar uma alta para uma criança ou adolescente, a gente faz esse estudo aí, né, de uma forma muito criteriosa, para não estar devolvendo essa criança para o local que está fazendo ela desestabilizar, né? Então, é um pouco disso. Então, falando um pouquinho, né, sobre o Centro de Referência em Saúde Mental. Então, eles são dispositivos, né, para acolhimento das situações de crises, de urgências em saúde mental e acompanhamento de pessoas em sofrimento mental, com quadros graves e persistentes. A RAPS-BH, né, eu já falei que ela possui 8 sessões, né, sendo uma em cada regional, exceto a Centro-Sul, mas com cobertura para toda a cidade. Então, o público da Centro-Sul, ele é atendido no Seção Leste e no Seção Oeste. O acolhimento aos usuários é das 7 às 19, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, né? Mas esse serviço funciona 24 horas, devido ao regime de hospitalidade noturna. Então, o tratamento nos Sessãs, ele pode ser intensivo, né? A pessoa vai ficar lá 24 horas, semi-intensivo, ou não intensivo. Semi-intensivo é aquela pessoa que passa o dia todo no Sessão e, no final da tarde, ela vai para casa e no outro dia de manhã ela volta. Ela pode ir para casa, dependendo do quadro dela, se ela estiver mais estabilizada. Ela vai de ônibus mesmo, ela recebe o vale social e vai. Dependendo do quadro, o carro do Sessão leva ela na residência e no outro dia de manhã busca. Ou não intensivo, né, que a pessoa vai no Sessão às vezes 2 ou 3 vezes por semana. E tem também a modalidade ambulatorial, que a pessoa ela tem consulta lá quinzenal, às vezes semanal, às vezes até mensal. Vai depender de como está o quadro dela ali, como é que você vai dar né, através do projeto terapêutico singular dela, como é que se dará esse atendimento. Temos a permanência dia, que é quando o paciente fica no serviço nesse período das 7 às 19, e temos a hospitalidade noturna, que são os que ficam das 19 às 7 da manhã. Eles são compostos por equipes multiprofissionais, né, que contam com gerente, auxiliar administrativo, técnicos de enfermagem, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e médicos psiquiatras. No SESAMI, no infantil, a gente também vai ter o médico pediatra. O tratamento é orientado pelo projeto terapêutico singular de cada usuário, construído pelas referências do caso e compartilhado com os outros profissionais da rede, visando a melhor oferta de cuidado para que não apenas o quadro psíquico chegue a uma melhoria ou estabilização, mas também o sujeito possa construir no território saídas para seu sofrimento. São estimulados a inserção social, o cuidado com o campo sociofamiliar, atividade de cultura, lazer, os cuidados com a saúde de forma geral. Então, às vezes a pessoa ela é atendida pela equipe de saúde mental do centro de saúde. Mas aí ela está com alguma crise, a própria equipe encaminha ela para o SESAM, então ela ela faz um atendimento no SESAM e depois ela volta a ser acompanhada pela equipe de saúde mental, sempre no território dela ali. No SESAM mesmo, tem reuniões semanais com os familiares. Então, assim, o tempo todo a família ela é chamada a estar presente em todo o cuidado que é ofertado aos usuários. A unidade de atendimento à crise, né, da pessoa com sofrimento mental grave, né, e persistentes, psicoses e neuroses graves, necessidade de cuidado intensivo 24 horas. Aqui está um pouco repetitivo, né, que eu falei que o acolhimento é realizado às 7 às 19, e após esse horário, todo atendimento é direcionado ao SUP.
O SUP eu vou estar falando dele mais à frente, que é o Serviço de Urgência Psiquiátrica. Então, a equipe é composta por 4 psiquiatras de 20 horas, 3 enfermeiros de 20 horas, um enfermeiro de 40 horas, que é o enfermeiro horizontal, 2 assistentes sociais, 3 terapeutas ocupacionais, 5 psicólogos, um farmacêutico, 36 auxiliares de enfermagem, aí tem motorista, administrativo e equipe terceirizada, né? E o tratamento é proposto através do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Então, cada pessoa que chega ao SESAM, né, a gente constrói um projeto terapêutico singular para ela. Então, ele é construído com a equipe de referência. A gente tem o SESAM AD, né, que é álcool e outras drogas. Em Belo Horizonte, a gente tem 5 SESAMs ADs. Então, os usuários adultos em uso prejudicial de álcool e outras drogas em situação de crise são acolhidos e recebem assistência no SESAMs AD, no período diurno, das 7 às 19, durante toda a semana. Um projeto terapêutico singular na lógica da redução de danos será desenvolvido conjuntamente entre cada usuário e sua família. E a equipe de saúde mental, né, que é a equipe que eu já tinha citado, né, no slide anterior. No horário noturno, né, das 19 às 7 da manhã seguinte, as situações de crise que ocorram com os usuários deverão ser acolhidos pelo SAMU, que os encaminharão ao Serviço de Urgência Psiquiátrica, que é o SUP. Os mesmos poderão dirigir-se diretamente ao SUP, que é um dispositivo específico da nossa rede de atenção psicossocial, para essas situações urgentes. O SUP, geralmente, as pessoas chegam via SAMU, via Corpo de Bombeiros, via Polícia Militar. Às vezes a família já sabe que o SESC funciona só até 19, então os familiares, às vezes, eles já sabem, eles mesmos também já levam ao SUP. O SUP, que é Serviço de Urgência Psiquiátrica, ele é um serviço, né, de urgência noturna. Ele está localizado em 2 regiões da cidade. Ele funciona das 19 às 7 da manhã, todos os dias da semana. Ele tem como missão atender as urgências psiquiátricas noturnas da população, reguladas e encaminhadas pelo SAMU, Polícia Militar, Unidade de Pronto Atendimento, né, as UPAs, e demais serviços de saúde. Funciona também como retaguarda para os leitos de hospitalidade noturna distribuídos no SESAM, otimizando recursos e com grande resolutividade na assistência. Por exemplo, a gente tem, agora à noite, né, cada SESAM tem média de 8 a 12 leitos, né? Suponhamos que né, o paciente que está ali, o paciente, eu não gosto muito da palavra paciente, não. A gente acaba usando mais o usuário. Então, o usuário que está ali no SESAM, que agora à noite, assim, esse horário, ele deu uma desestabilizada, a equipe do SESAM liga no SUP, o SUP desloca a ambulância até lá para atender o paciente lá. Ou então faz um teleatendimento mesmo, faz a telemedicina com técnico de enfermagem ali. Dependendo o que o técnico de enfermagem relata para o médico psiquiatra que está lá no plantão, né, e muitas vezes também ele já conhece os casos, né, e outra coisa, o prontuário eletrônico, né, assim, do SUP, ele aciona o prontuário eletrônico, ele sabe qual foi a evolução do dia daquele paciente, ele fala, não, né, aplica a medicação tal, então. Ou então, a equipe está deslocando até aí. Então, a gente tem uma ambulância que fica, hoje, na verdade, a gente tem 2 ambulâncias que ela fica por conta de estar deslocando entre os SESAMs, para estar atendendo essas intercorrências ali em tempo real, ou os casos mais tranquilos via telemedicina. Eu só coloquei uma foto aí de uma ambulância. Essa foto aqui é do SUP, mas essa foto ela é do SUP antigo. Esse SUP antigo ele funcionava na Santa Casa. Mas já tem 2 meses que ele mudou. Ele agora está funcionando no SESAM AD Nordeste, ao lado aqui da UPA Nordeste. Eu falo daqui porque eu moro aqui perto. Eu passei na porta antes de chegar aqui em casa. Então, ele tem esse funcionamento, ele tem... o SUP tem 8 leitos e o outro tem 8 leitos também. Então, assim, se chega alguma demanda noturna, muitas vezes a pessoa, né, assim, eu vou dar um exemplo simples. Houve um acidente, o SAMU chega, socorre as vítimas, né, se não estiver em estado muito grave, elas são encaminhadas para a UPA.
Aí lá na UPA, essa pessoa é estabilizada e tal, mas, sei lá, essa pessoa começa a apresentar algum comportamento ali, sei lá, um estresse pós-traumático, alguma situação que foge da governabilidade ali da equipe clínica. A UPA faz? A própria UPA encaminha também para o SUP, para uma intercorrência ou atendimento com psiquiatra. Então, assim, as UPAs de Belo Horizonte, elas encaminham os pacientes também para o SUP, porque a gente não tem psiquiatra nas UPAs, né? Então, à noite, qualquer intercorrência que tem, quem atende a cidade são os dois SUPs, são as duas equipes dos SUPs. Então, basicamente, é isso, assim, como era mais para falar dos CESANs, né, e assim que funciona o CESANs, uma coisa interessante, nos CESANs a gente tem pacientes, os que estão em permanência dia, eu até falei rapidamente que os que estão mais estabilizados, eles conseguem ir sozinhos, outros a família consegue levar, os que não têm condições, a gente fornece o vale social para eles, os que estão mais comprometidos, o carro do CESANS leva até a residência, no outro dia o carro busca também. O trabalho do CESAN, ele é interligado com a equipe de saúde mental da atenção básica, porque a meta não é deixar esses pacientes sendo acompanhados pelos CESANs, é que eles retornem para o atendimento com a equipe de saúde mental do território. Mas qualquer crise, eles são encaminhados para os CESANs. Esses 270 moradores que moram em SRTs, todos eles também, qualquer crise que tem, aí são acionados via SAMU e são encaminhados para os CESANs. Mas a maioria, eu acho que mais ou menos uns 50% desses moradores, eles nunca nem pisaram o pé no CESAN. Eles só são acompanhados pela equipe de atenção básica mesmo no território. Então, só para a gente, isso é uma coisa assim, muito intrigante, que essas pessoas ficaram presas por mais de 20 anos, ou mais de 30, tem uns que mais de 40 anos. E aí você vai, depois, fazer um resgate histórico, muitos foram encaminhados para o manicômio porque engravidaram, e, né, na época, engravidar sem casar, a família achava mais fácil mandar para o manicômio, por opção sexual, por questões de briga, né, brigou ali, tá na rua, caiu na rua, tá alcoolizado, o pessoal pegava e mandava para o manicômio. A gente tem várias pessoas que moram nessas residências que não fazem uso de medicação nenhuma, de medicação psiquiátrica nenhuma. Então, assim, pessoas que ao longo do tempo, depois que elas estão morando na residência, que as famílias começaram a reaproximar, a família também ficava muito nervosa e tal, é melhor ficar mesmo no hospício. Infelizmente, hoje em dia, a gente começa a ver essa situação novamente, principalmente com as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas. Muitas vezes, a gente é acionado, até via defensoria, via promotoria da saúde, para estar ofertando atendimento ao usuário ali de álcool e outras drogas. Aí, quando eu vou, quando chega caso para mim avaliar, às vezes, quando eu vou verificar no prontuário, essa pessoa já faz acompanhamento no CESAM. Quando eu faço a devolutiva para o juiz informando, ou para o promotor, que essa pessoa já está sendo acompanhada, ela está em permanência dia no CESAM-AD, a família fala que não, que quer que ela fique internada em algum lugar, para eles terem paz. Então, infelizmente, hoje em dia, a gente tem muitas famílias que ainda querem voltar ao modelo, que é o modelo antigo, assim, de deixar a pessoa internada né, nos manicômios. No mês passado, eu fui atender uma demanda judicial, era um usuário que ele ficou 20 anos em Barbacena. Há 10 anos atrás, ele já estava estabilizado, foi devolvido para a família. Assim que só tinha uma mãe viva, assim que a mãe faleceu, a irmã pegou e colocou ele numa comunidade terapêutica. E aí depois o pai PJ foi acompanhar o caso, aí a família falou que ele estava na comunidade terapêutica, o pai PJ nos aciona para tirá-lo de lá. E aí isso demorou mais de 6 anos, assim, né? Porque tinha que ter um mandado judicial. Mas aí agora, quando eu fui tirá-lo, já tem um ano que eu entrei no caso, quando eu fui retirá-lo, a família estava com muito medo dele sair da comunidade terapêutica e de ir para a residência terapêutica. Eu perguntei para a irmã, qual que é o seu medo?
Ele está na comunidade terapêutica no meio de pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas fazendo tratamento. Ele está num lugar com mais de 60 pessoas. Seu irmão não faz uso de álcool nem de outras drogas. Por que você quer fazer isso com seu irmão? E ela vira para mim e fala assim, é porque eu tenho medo de vocês, de eu não dar certo na residência e vocês me devolverem ele de novo. Aí eu falei com ela que isso não iria acontecer. Levei ela na residência terapêutica para ela conhecer o trabalho que é oferecido lá, que é ofertado. E aí ela até desarmou, assim, ela falou assim, nossa, se eu soubesse que era isso, eu mesmo ia entrar na justiça para ele vir, então, para uma residência terapêutica. Aí, hoje em dia, já tem um mês e 10 dias que ele está na residência, foi aniversário dele na semana passada, a irmã fez questão de ir, de levar um bolo para ele e tal. Então, assim, ela até se reaproximou mais do irmão. Então, assim, a gente tem muitos mitos também, muita coisa que acontecia no passado. A gente tem ainda um estigma muito grande para os nossos usuários da saúde mental, né? Muita gente, né, assim, a gente sofre preconceito até por sermos psicólogos, assim, né? Igual assim, para que, né, ir no psicólogo para quê? Né? Só doido que vai em psicólogo e tal. Hoje em dia está sendo, assim, esse mito está sendo quebrado. Hoje em dia, uma das profissões mais valorizadas é a do psicólogo. Nessa pandemia, nem se fale, né? Uma das profissões que mais tiveram demanda de atendimento são as equipes de psicologia, seja em consultório particular, seja nos nossos atendimentos. Nós tivemos que ampliar nossas equipes para dar conta dessa demanda, e a gente não sabe o que ainda vem pela frente, né? Que o pós-pandemia, a gente não sabe o que vai vir. Mas uma coisa eu sei, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Então, assim, é uma profissão que eu ainda acho que ainda é uma profissão do futuro. E cada vez mais ela está sendo, está caindo esse preconceito que tinha antigamente, assim. Hoje em dia as pessoas reconhecem que não psicólogo não é só para doido, não, né? Assim, é isso, vocês que estão começando agora, é um universo aí para vocês estarem conhecendo. Vocês vão ter muita oportunidade de conhecer. Orienta vocês a tentarem fazer estágio no serviço de saúde mental, nos serviços públicos, para vocês ter acesso mais a essa realidade. As SRTs, elas ofertam estágio a partir do terceiro período. Então, tem várias oportunidades que vocês vão ter aí ao longo, né, da profissão de vocês. O que eu tinha deixado aqui? Por uma sociedade sem manicômios. Essa foto ela é muito emblemática. Ela mostra uma pessoa, ela no manicômio, e ela ainda no manicômio, e ela depois no desfile do 18 de maio. Ela já em liberdade, morando na residência terapêutica. É a mesma pessoa. É só para vocês entenderem assim. Ela sem perspectiva nenhuma no manicômio. Ela foi para o manicômio jovem, né? Ainda adolescente. E hoje em dia, ela ficou mais de 30 anos no manicômio, e hoje em dia ela mora numa residência terapêutica livre, né, aí para andar pela cidade. A minha apresentação basicamente é essa frase, eu gosto de falar ela sempre, eu usei ela na minha monografia, né, da graduação. Não é o lugar que define a postura de um profissional, embora nem todos pensem assim. Antes a capacidade de refletir criticamente sobre teorias, métodos e práticas, avaliando resultados e pensando acerca das necessidades do país em que nos encontramos, né? E nós, psicólogos, nós o tempo todo estamos sendo convocados a estar repensando em que local estamos, seja nas empresas que estamos trabalhando, seja no consultório particular, porque o mundo ele é muito, né, assim, é muito volátil e acho que temos mudanças o tempo todo. Então, a gente é o tempo todo pensando a gente não pode ficar preso em caixinhas, não. Porque a gente hoje está aí, eu tenho relatos de psicólogos que nunca tinham atendido online, torcia o nariz, assim, para os que faziam esses atendimentos esporádicos, e hoje em dia, para eles sobreviverem, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E aí, muitos começaram até a quase passar fome, e aí tiveram que fazer ali um cursinho rápido, né, se interagir um pouco com o computador, começaram a atender e viram o consultório novamente cheio. Né? Eu tenho amigos que atendem pessoas no Brasil e fora do Brasil. Né? Eu fico até brincando, você está recebendo até em dólar, né? Então, assim, porque hoje em dia a nossa profissão não tem mais fronteira, né? E o atendimento online,
quer queira, quer não, acho que ele veio para ficar e vai ficar por um bom tempo, sabe? Eu já estou falando um pouquinho assim dos desafios que a gente está tendo aí e que a gente está se adaptando e podendo ajudar e podendo contribuir. Então, era isso que eu tinha para falar. Estou aberto aí a perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat, professor, só quer ler primeiro? Tem algumas perguntas. Vamos primeiro resolver as perguntas das pessoas. Eu também tenho a minha pergunta, tá? A minha é muito rápida. Quantas pessoas estão numa residência terapêutica? Qual é o máximo de pessoas que costumam estar? São 10 pessoas por cada residência. A gente tem residência terapêutica tipo 1 e tipo 2. A diferença delas é que a tipo 2, ela tem um técnico de enfermagem e o objetivo é tratar as pessoas que têm alguma comorbidade, por isso que tem um técnico de enfermagem. Mas todas as residências, elas só podem ter no máximo 10 moradores e no máximo 3 pessoas por quarto. E é uma residência mesmo, é uma casa, sabe? É uma casa, ninguém fica de uniforme nem nada, os cuidadores, é um psicólogo para cada 2 residências, tem 2 estagiários por cada residência, que eles fazem esse trabalho de reinserção com os moradores da cidade. Vão a passear, levam a museus, parques, fazer a compra do dia a dia mesmo, ir no supermercado fazer a compra, eles que escolhem o que eles querem comer, eles que vão à padaria comprar o pão. É isso, é reinseri-los mesmo na sociedade. Uhum. É um trabalho maravilhoso. Obrigado. Desculpa. Tem uma Tamara pergunta: para onde são encaminhados os pacientes de Contagem? Betim ou Belo Horizonte? Contagem não tem equipamentos? Contagem tem sim, é para a rede de Contagem. Eu estava até conversando com a coordenadora de lá essa semana, ela era até da nossa rede, ela foi convidada a assumir a coordenação lá, eles vão até abrir mais um novo sessão lá, um novo CAPS lá. Mas Contagem tem todos os serviços da rede, e lá tem SRT também. Desses pacientes de Barbacena, uma era de Contagem, aí eles queriam que a gente recebesse, que eu falei, não vou receber de Contagem aqui não, lá tem a residência. Eles fizeram contato com Contagem e Contagem recebeu esse morador lá. Tá. Inara pergunta: como e quando os psicólogos podem se candidatar às vagas que surgem? Já está interessada em trabalhar com vocês? Tem um concurso, vai ter um concurso agora, né? As inscrições já estão abertas. Embora aqui o pessoal está nos primeiros períodos, mas eu aconselho a quem esteja a partir do 6º período, já tem até esse concurso, porque o concurso ele fica vigente por 4 anos, 2 renovável por mais 2. Eu tenho vários amigos que, quando passaram no concurso, ainda estava lá no 5º, 6º período, e foi chamado depois que formaram. Então, assim, fora isso, a rede contrata o tempo todo, via KDM. Se um concursado afasta, eles automaticamente contratam o KDM. E até enquanto esse concursado não retorna, fica o KDM lá. O KDM é um contrato administrativo. Às vezes a pessoa aposenta e não tem ninguém para chamar mais no concurso. Então, até ter um novo concurso, a pessoa fica contratada via KDM. Então, assim, é só cadastrar no portal da prefeitura. Né? E estágio também lá pelo portal. Só lembrar que os estágios vão começar já para os estagiários curriculares, começam o semestre que vem, para os que estão no quinto período. Então, é hora de se mexer também para quem está interessado nessa área da saúde mental. Bom, tem mais uma pergunta aqui. De Samara: os pacientes que não têm onde morar e são sem família e são encaminhados ao CERSAM, podem morar lá? Acho que você já respondeu, mas se não, para onde eles são encaminhados? Este é um desafio que a gente tem. A gente tem hoje em dia em Belo Horizonte 3 pessoas morando no CERSAM. A família sumiu, a gente não consegue localizar. 2 deles já foram encaminhados para a residência terapêutica, como a gente está tendo vaga. A gente ainda está verificando a possibilidade, porque é uma pessoa muito nova. Quando ele está estabilizado, ele não dorme no CERSAM. Ele vai para o Abrigo São Paulo. Então, a gente conta com o apoio da assistência também, tem os abrigos públicos, né? Essas pessoas que estão em situação de rua e que começam a fazer tratamento, a gente tenta tirá-los da rua,
mas tem que ser uma vontade própria delas, a gente não obriga. Os que querem sair, a gente oferta a vaga no Abrigo São Paulo, Abrigo Tia Branca, tem uns 3 ou 4 abrigos aí. Mas tem vários casos, porque assim, o SRT, ele é um serviço que foi criado para pessoas egressas de longas internações psiquiátricas. Tem que ter, no mínimo, 2 anos de internação psiquiátrica. Então, vai ter pessoas que não se enquadram no caso de SRT. Esses 2 casos que eu citei que foi para o SRT, eles tiveram passagem por mais de 2 anos no Raul ou no Galba. Por isso que a gente consegue enquadrá-los no SRT. Mas é um desafio ofertar uma moradia para essas pessoas. Se eu pudesse, né, assim, era abrir mais SRT e agregar essas pessoas. Eu sei que tem um projeto muito interessante agora, chama Canto da Rua, que agora, durante a pandemia, eles alugaram até residências para algumas pessoas morarem. E agora a gente está até tendo conversas que eles estão querendo que essas pessoas vão para o SRT. Nós já até explicamos que a gente vai até fazer uma avaliação. Mas se não tiver o perfil, a gente não pode inseri-las no SRT. Mas que a gente tem que construir junto aí com a assistência social uma saída para elas não continuarem na rua, já que elas manifestaram né, assim, esse desejo de sair da rua e ainda com outra agravante. Elas, né, são pessoas em sofrimento mental. É isso. Eu entendo, pelo que você falou, que existe uma relação contínua, uma interação contínua com o pessoal do SUAS, do Serviço Social. Também. Uhum. Gente... Bom, aqui aparece mais uma pergunta em relação aos moradores de rua. Vocês buscam essas pessoas que moram nas ruas para oferecer esse serviço? A população de rua, a gente tem as 4 equipes de consultório de rua. E a gente já está até com recurso agora para ampliar para 9 equipes. A população de rua, e agora durante a pandemia, a gente tem um estudo agora que nós fizemos há menos de 4 meses. A população de rua da Centro-Sul, que é onde concentram mais pessoas em situação de rua, ela saiu ali de 2.000 pessoas e ela já está em quase 8.000 pessoas nas ruas. A gente terá mais um segundo consultório de rua na Centro-Sul, e os outros vão estar interligando 2 regionais, por exemplo. Porque muitas regionais têm pouquíssimos moradores de rua, mas a Centro-Sul, para falar a verdade, a gente teria que ter no mínimo 4 equipes de consultório de rua. O consultório de rua é um equipamento muito potente. Na apresentação que eu estou mandando para vocês, acabei de enviar para o Luciano no WhatsApp dele, é uma apresentação completa. Lá vai estar falando todos os serviços da RAPS BH. Um dos serviços, né, lá falado são os consultórios de rua. Vocês vão ver as fotos lá, vocês vão ficar até assim, impressionados né, assim, com o potencial que é esse atendimento do consultório de rua e o que ele faz de diferença para a população em situação de rua. Uhum. Enquanto a gente está conversando, eu posso até ir mostrando algumas fotos, assim, aí eu vou até abrir a apresentação aqui, quer ver? Perfeito. Pode continuar perguntando, que eu vou... Professor, temos uma mãozinha levantada. Sim. Pode dar a palavra para ela? Boa noite, pessoal. Tudo bem? A minha pergunta, Wallace, é o seguinte. Eu vejo algumas casas, né, hoje não são chamadas mais de manicômio, mas eu, por exemplo, no bairro onde eu moro, no Santa Mônica, tem uma casa de recuperação, de atendimento a pessoas com problemas psiquiátricos. Essas casas que a gente encontra nos bairros, elas precisam passar por uma regulamentação ou por uma aprovação aí do projeto da prefeitura? Como que funciona? Tem alguma ligação? Pois é porque é o seguinte, qual bairro que você mora? Eu moro na região da Pampulha. Essa casa que eu tô falando fica próximo da estação Pampulha ali. Pois é porque é o seguinte, na Pampulha, a gente tem aproximadamente 4 residências terapêuticas. Depois eu posso até olhar aqui o endereço delas. Talvez você pode estar passando de frente a uma residência terapêutica. Mas na Pampulha também, eu sei que tem algumas comunidades terapêuticas. Nós já até recebemos algumas denúncias, e a gente está até avaliando 2 comunidades terapêuticas lá. Né, uma tem até, assim, a gente tem até um projeto até de fechá-la, só não foi fechada ainda porque
em plena pandemia, os promotores eles estão trabalhando online, eles têm que ir com a gente, porque tem denúncias de maus tratos e tal. A equipe de saúde mental do Centro de Saúde já foi lá, já né, fez uma vistoria, viu que tem irregularidades mesmo, já nos reportou, e nós já informamos ao Ministério Público. Nessa comunidade terapêutica, o nosso objetivo é ir lá e fechar, né, e junto com a vigilância sanitária, e fechá-la mesmo, porque ela está até descumprindo a legislação. Agora, o SRT, na Pampulha, que eu me lembro, nós temos 4 residências terapêuticas na Pampulha, talvez pode até ser uma delas. Tá. Aí era realmente para entender se todas as casas elas precisam ter uma autorização para funcionamento, ou se eu, por exemplo, depois de formada, posso abrir uma sem necessidade de ter esse vínculo, entende? Entendo. A residência terapêutica, ela é um dispositivo da rede de atenção psicossocial. Então, ela é um serviço da RAPS. Então, quem é que pode abrir o serviço residencial terapêutico? Só a Secretaria Municipal de Saúde. Então, são serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Em Belo Horizonte, a gente tem convênios, a gente tem 3 ONG, 3 ONGs, que ajudam na administração dessas residências. Mas a administração desse serviço, a regulação dele é toda nossa. Então, quem entra e quem sai desse serviço, quem regula somos nós. A gente também sabe que em Belo Horizonte, algumas pessoas que já até trabalharam em residência terapêutica, já saiu, já começou, igual pensão. A gente tem uma pensão no Santa Efigênia, que a gente sabe que lá mora quase 20 usuários da saúde mental. É uma senhora, é uma enfermeira aposentada, já trabalhou com saúde mental, e ela sempre acolheu essas pessoas, cobra um valor ali, acho que é meio salário, eles moram lá. Só que aí, e ela que aplica a medicação desse pessoal, a vigilância sanitária acabou indo lá, e aí tem muita irregularidade. Então, qualquer serviço de saúde, ele tem que passar por uma vistoria, e se ele não cumprir ali as regras, ele vai ser fechado. Essa pensão mesmo, ela tem acho que 3 meses para ela regularizar, e assim, alguns usuários que a gente estava até com indicação de ir para lá, que estão muito estabilizados, tem um dinheirinho e querem sair da rua, a gente não está indicando lá mais por isso. E ela, assim, se ela tivesse pelo menos uma equipe ali para ajudá-la, ela sozinha fazendo tudo, é uma desorganização muito grande. Então, assim, aqui em Belo Horizonte, você não pode simplesmente, vou abrir um serviço e abrir, não. Porque, se houver denúncia, a gente vai lá e vai fechar esse serviço. Em cidades menores, que não tem tanta vigilância, a gente sabe que o pessoal acaba abrindo. A gente não tem comunidade terapêutica em Belo Horizonte. As que tem, a gente vai, fiscaliza, e se estiver errado, a gente fecha. Mas a gente sabe que a gente fecha em Belo Horizonte e ela é aberta na região metropolitana. Essa que eu fui lá mesmo resgatar esse morador, o dia que eu fui a primeira vez, tinham apenas 20 pessoas lá. O dia que eu fui retirá-lo, eu contei, tinha 66. Sabe? Então, assim, sem critério nenhum, sem profissional de saúde nenhum, apenas com 3 homens lá, 3 seguranças lá, e eles, tudo assim, só falta bater continência. Nós chegamos todos ficados de cabeça baixa, né? Então, assim, acaba violando várias situações aí, tanto da lei antimanicomial, que não pode, até de direitos humanos mesmo. Mas só que lá eles acabam aceitando comunidade terapêutica. Então, fecha aqui e abre aqui do lado. Que a gente tem, assim, divisa, né? Belo Horizonte com Ribeirão das Neves, por exemplo. Então, em Belo Horizonte, se você abrir algum serviço que não esteja legalizado e tiver alguma denúncia, a gente vai fechá-lo. Muito obrigada, viu? Por nada. Tem uma pergunta que de Limara. Fala, quando uma pessoa já foi encaminhada várias vezes, mais de uma vez para o CERSAM, o que acontece com ela? É liberada normalmente? Tem um encaminhamento específico? O CERSAM, né, igual eu estou falando, nós fechamos praticamente todos os manicômios, né, de Minas. Em Belo Horizonte, o Galba foi fechado há 6 meses e agora tem só o Raul Soares. E como é um hospital-escola, a gente não tem o objetivo de fechá-lo. Então, geralmente, quando as pessoas são levadas para esses serviços, elas acabam ficando internadas lá. Pelo menos um dia, 2 dias, uma semana. CERSAM é diferente.
sessão é um serviço de base comunitária, um serviço aberto, a pessoa é levada na crise ali, se ela é estabilizada, e a equipe avalia que ela pode voltar para casa, ela volta para casa no mesmo dia e já sai ali para retornar ou no dia seguinte, ou então em uma semana, ou então já sai com a alta para acompanhamento na atenção básica. Então, a gente, é claro, a gente tem diariamente nos SESAMs, em média, 100 pessoas sendo acompanhadas ali. Em permanência dia, mais ou menos umas 60. Mas, assim, eu já cansei de ver o caso chegar via SAMU, 2 horas depois ter estabilizado, né? Vai retornar para casa. Ele só vai ficar ali se tiver indicação meio de pernoite. Então, a gente está falando de um serviço que é contrário ao manicômio, né? Então, a gente tem uma rede robusta que atende, é um serviço de porta aberta, mas que a gente não vai segurar ninguém lá no serviço se não tiver necessidade. Agora, se ele estiver em crise, vai ficar lá. Né? Se a gente vê que ele pode estar colocando em risco ou ele ou alguém, ele vai ficar internado até estabilizar. E muitas vezes a família leva lá e fala assim, semana passada eu estava na secretaria, uma mãe foi lá e falou assim, eu quero que meu filho fique internado. Eu levei no Raul Soares lá, eles mandaram levar no SESAM. Eu cheguei nesse tal de SESAM, meu filho foi atendido e eles mandaram embora comigo. Eu quero que ele fique internado, eu não aguento mais ele em casa. Né? Aí eu falei assim, não, ele vai ser atendido no SESAM. Né? E você vai acompanhá-lo lá no SESAM. Não, eu não tenho tempo para acompanhá-lo. Porque esse serviço, gente, é uma coisa, igual quando eu faço com médico terapêutico. Com médico terapêutico, por exemplo, pessoa em uso abusivo de álcool e outras drogas. É retirado do seu ambiente, é levado para a comunidade, fica ali 9 meses. 9 meses fica ali, abstenção, reza, um tanto de coisa. Ok, parou de usar. Quando ele volta para a família, em menos de uma semana ele volta a usar novamente. Primeiro, foi trabalhado com a família? Porque muitas vezes o que desestabiliza ele é a própria família. Foi trabalhado o entorno? Então, o SESAM, ele trabalha tudo, tem oficina com a família. Então, assim, é um atendimento compartilhado, né? E a família, ela é o ator principal em vários casos. É claro, vai ter casos que vai ter um conflito familiar, que aí talvez a família, talvez vai ser um outro parente que vai estar ali mais próximo, mas todo caso, ele tem que ser acompanhado por alguém da família para estar presente, para estar trazendo ali as questões do entorno dele, para a gente estar trabalhando de uma forma até mais sistêmica, né? Então, por isso que a pessoa, ela é vista, né, de vários olhares ali, né? Então, por isso que as pessoas às vezes assustam. Então, levei e agora eles estão me devolvendo de novo, não ficou lá nem um dia, né? Voltou no mesmo dia. Se voltou é porque não teve indicação. É por isso. Bom, não tem mais perguntas aqui no chat. Não sei se alguém quer perguntar pessoalmente. Ou, Luciana, você tem outra pergunta? Eu ia pedir para o Wallace abrir a câmera novamente, Wallace, por gentileza. Sim, eu queria só mostrar que eu falei do consultório de rua, então deixa eu falar rápido. Eu vou só mostrar lá, não vou nem ficar falando, não. Ó. Esse aqui são as vans do consultório de rua. Aqui nós temos uma biblioteca, não sei se vocês estão vendo aí, tem uma biblioteca. Na van tem uma biblioteca que a gente faz empréstimo de livro para quem está na rua, pode pegar, devolve na outra semana, devolve quando a van passar de novo. Aqui embaixo tem uma moradora de rua, gestante, né? Olha o barrigão dela aí, sendo acompanhada pela Priscila, que é uma psicóloga do consultório de rua. Aqui, gente, quando eu falo que a gente vai em locais que muitas vezes ninguém chega, você está vendo que essa pessoa está sendo feito um curativo nela, né, da perna dela, mas onde é que essa pessoa está? Ela está debaixo do viaduto. Vocês estão vendo na imagem de baixo aí? Ela está debaixo do viaduto. Ou seja, quem é que vai achar essa pessoa debaixo do viaduto para ir lá fazer um curativo? A equipe consultório de rua. Esse rapaz aí, que eu acho que, não sei se ele tem 17 anos, ele está muito desnutrido. Ele estava pesando menos de 50 quilos. Hoje em dia, ele já voltou com peso normal, ele já engordou mais de 10 quilos. Mas, quando eles começaram a atendê-lo, ele negava até atendimento, porque ele tinha medo do pessoal bater nele e tal, né? Mas olha como é que ele está aí, só para vocês entenderem. Esse foi o primeiro dia que ele
depois de quase 2 meses, a equipe atendendo ele na rua, ele foi no centro de saúde. Essa é a primeira vez que ele é consultado dentro do centro de saúde. E a outra foto aí, você tem uma enfermeira aferindo a pressão do pessoal dentro de um aglomerado aí. Não sei se era aglomerado da Serra, sabe? Então, assim, o consultório de rua, ele atende as pessoas em situação de rua. É isso que eu queria mostrar. Deixa eu abrir a câmera, deixa eu sair da apresentação e abrir a câmera. Fernanda tem uma pergunta. Fernanda, você quer falar? Sim, é porque eu tô com uma dúvida, na realidade, em relação à comunidade terapêutica, né? Igual ela estava explicando, Sim, é um serviço, né, da Secretaria de Saúde, mas eu queria entender, assim, na questão, existem clínicas particulares também, não existe? Que tem essa implementação de, por exemplo, pessoas que têm problema com alcoolismo, com drogas, e que também existe a possibilidade de ter pessoas com sofrimento mental incluídas na mesma clínica. Eu estou perguntando isso porque meu pai, ele ficou internado durante um tempo, né, por causa de alcoolismo, e na clínica eu notava, quando eu ia fazer visitas, que lá ele tinha muitos amigos que tinham problema de sofrimento mental, mas lá nessa clínica tinha todo um acompanhamento, né, mas era o mesmo acompanhamento para todos, né, tinha a rede de psicólogos, os enfermeiros. Eu queria saber se isso é correto. No caso, eu sei que clínica da Secretaria, né, da Saúde, era uma clínica particular mesmo. E aí eu queria saber, né, como é que é isso, se é correto, como é que funciona isso. sim, sim. Não, aí agora você tocou no ponto importante, porque a gente está falando de comunidade terapêutica, gente. Eu sou um crítico à comunidade terapêutica. Assim, eu já, na minha época de faculdade, lá em 2004, 2005, eu cheguei a fazer até estágio de comunidade terapêutica, até sem conhecer e tal. Mas depois que eu fui trabalhar na RAPS, aí depois que teve o boom das comunidades terapêuticas, se a gente pegar que há 15 anos atrás tinha várias comunidades terapêuticas que elas atendiam, eram todas ligadas à igreja católica ou evangélica, muitas tinham o atendimento psicológico, psiquiátrico, não diário, mas tinha ali o semanal. Só que depois teve um boom de comunidades terapêuticas, teve investimento do governo estadual para abrir, e o pessoal foi abrindo indiscriminadamente várias comunidades terapêuticas, sem equipe nenhuma, muitas com práticas de tortura, de deixar as pessoas amarradas, ter quarto do medo, né, quarto da tortura. Então, assim, era tortura mesmo dessas pessoas. E recebendo dinheiro público. Então, assim, já tiveram várias intervenções, hoje em dia já não passa mais tanto recurso, embora a gente saiba que isso, politicamente a gente tem a bancada evangélica que acabou aprovando e acabou, gente, entrando até na RAPS agora como comunidade terapêutica, mas as cidades têm autonomia de colocá-las na sua RAPS ou não. Belo Horizonte, é claro, optou por não colocar. Fomos criticados, perseguidos até politicamente, até deputado estadual, até deputado federal. E aí nós fizemos, então, nós fizemos, como é que foi? Eu esqueci o que nós colocamos. Fizemos num documento assim, equipe mínima para atendimento na comunidade terapêutica. Nós podemos até aceitar na nossa RAPS se elas tiverem, no mínimo, psiquiatra, um psiquiatra, pelo menos de segunda a sexta, um enfermeiro de segunda a sexta, um psicólogo de segunda a sexta. Colocamos a equipe mínima, então. Nenhuma tem, gente. Não tem. Então, assim, diferente da clínica. Qualquer clínica, para estar funcionando, ela tem que estar cadastrada no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e ela tem a equipe mínima para funcionar. Ela vai ser uma clínica de quê? De estética? Aí vai ter os profissionais de estética. De reabilitação. Qual reabilitação que vai ser? Dependendo, vai ser o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a psicossocial. Vai ter que ter o TO, vai ter que ter o psicólogo. Então, né, enfermeiro e médico, não preciso nem falar, que isso é obrigatório ter mesmo. Então, dependendo qual vai ser a especialidade de atendimento, terão os profissionais ali para atender. Então, a gente tem algumas clínicas, sim, em Belo Horizonte, algumas até sérias, outras já tiveram denúncias de estarem mantendo pessoas lá contra a vontade, ou de serem interligadas com comunidades terapêuticas. E ali estabilizava um pouquinho e ofertava à família, então, um período dele em uma comunidade terapêutica. A família aceitava e eles encaminhavam para a comunidade terapêutica. E aí é errado fazer isso, né? Porque a gente sabe que, né, assim, na maioria das comunidades terapêuticas, a gente não tem atendimento nenhuma.
A última que nós fechamos, eu até participei, foi aqui em Lagoa Santa. Nessa comunidade tinha 60 pessoas. Vocês chegam lá, gente, é um sítio maravilhoso, com piscina, só que lá tinha 16 crianças. Você não pode tratar crianças e adultos no mesmo local. Então, por aí já estava errado. Então, tinha mais de 40 adultos e tinha crianças e adolescentes. E aí foi um caos, né? Era só uma vistoria, começou 8 horas da manhã, saímos de lá mais de 8 horas da noite. Teve que chamar a polícia, teve que chamar familiares, e o local foi fechado. Mas a gente ficou sabendo que 2 meses depois ela já foi aberta em outra cidade. Então, isso aí é muito complexo. Mas, respondendo a sua pergunta, a clínica pode ter sim, desde que ela cumpra ali os requisitos da portaria ali que regulamenta o serviço, e quem até vistoria até a Anvisa, né? A Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, aqui em Belo Horizonte. Wallace, eu sou um pouquinho mais velho do que você. Já vivenciei essa experiência de comunidades terapêuticas até na minha terra, na Espanha, nos anos 80, 70, mas era uma expressão antimanicomial. Era uma expressão de todo um movimento de reforma antimanicomial mundial que começou na Europa nos anos 50, mas nos 60, 70 foi se reforçando com comunidades, desde a visão de medicina comunitária. Então tinha um sentido. Aí você colocou muito bem que depois esse sentido se perdeu. Entrou numa questão que mais ideológica, mais doutrinária e mais econômica, e aí todo esse sentido que era antimanicomial acabou sendo manicomial. Acabou se reforçando o modelo manicomial. Aí você tem... Mas a minha experiência é um pouquinho mais antiga. Eu sou quase da geração dos 68, então aí é outra experiência. Mas tá certo. Não, bom, mas... desculpa, não, mas só comentando. Então, você trouxe um exemplo verídico. Aí sim, se a gente vai fazer um estudo, antigamente você tinha sim. A gente tinha uma aposta muito grande, já que os CAPs, eles a maioria nem eram 24 horas, as comunidades terapêuticas, elas vieram como uma saída mesmo. Mas, infelizmente, a ganância de muitos, né, e aí entra a questão política de uma bancada estar no poder, de colocar um secretário estadual de saúde aqui no caso de Minas Gerais, onde ele destinou, se eu não me engano, em 2016, foi 44 milhões para comunidades terapêuticas, em Minas Gerais como um todo, e apenas 4 milhões para a RAPS de Minas Gerais como um todo. Só que a RAPS de Minas Gerais, ela é pelo menos 10 vezes maior do que as comunidades terapêuticas, que recebeu mais de 10 vezes mais o mesmo valor. Né? Igual, tipo assim, 4 milhões para a RAPS e 44 milhões para a comunidade terapêutica. Então, gente, isso aí é o quê? É caixa 2, é lavagem de dinheiro. Infelizmente, a gente tem vários que estão processados aí, de ex-secretários estaduais de saúde, de deputados. Então, assim, isso aí foi um escândalo mesmo na época. Só que isso está no governo federal, né? Então, a gente tem aí agora, no início desse ano, o governo destinando recursos para a comunidade terapêutica. Né? Isso aí, nossa, foi entrar nesse viés político aqui, então aí que vai esquentar mais o debate, que o governo ficou 1 ano sem habilitar nenhum serviço da RAPS no Brasil, nenhum, e abriu credenciamento para a comunidade terapêutica. Só para vocês entenderem, eu com serviço para habilitar aqui em Belo Horizonte, até habilitamos mais um SRT, a gente tem que alterar algumas qualificações de CESAM aqui, que a gente está ampliando o porte do CESAM, e com o sistema federal fechado, e aí aberto para credenciamento de comunidade terapêutica. Então, o dinheiro sendo desviado. Dinheiro do SUS, né? Infelizmente, o sistema está muito bem pensado. O SUS é uma grande conquista social, política, de direito básico à saúde, que está sendo desmontado por outros interesses. Mas vamos lutar, vamos resistir. É o mínimo que a gente pode fazer. Bom, gente, tem mais perguntas? Alguma pergunta mais para o nosso convidado? Os comentários são muito bons, tá, Alice? Parabéns pela apresentação. Você encanta com a tua apresentação. Obrigado por isso.
Esperamos contar contigo noutras ocasiões. Eu, pelo menos, que trabalho com a disciplina de saúde coletiva no primeiro semestre e com psicopatologia no quinto, espero contar contigo também em outros momentos para poder aprofundar alguns aspectos do atendimento da rede de saúde e da rede psicossocial de Belo Horizonte. Mas, se não houver mais perguntas, pois te agradecer de coração, muito bom, muito positivo, tá? Não sei, Bala, se você quer colocar alguma coisa, Luciano, se você também que convidou ele e quer colocar mais alguma coisa para fechar este nosso encontro. Só agradecer mais uma vez, Wallace, você, por trazer esses esclarecimentos para a gente, atualizou com várias informações, sempre com o seu carisma, e estou muito feliz em estar apresentando duas pessoas, aí você, o Wallace, que a gente já teve o prazer de conhecer pessoalmente, talvez eu acho que no dia a gente nem conversou, muita gente querendo cumprimentar você, querendo conversar com você, a gente não teve essa oportunidade de ter um diálogo direto. E o professor Manolo Wallace, que é a pessoa que nos motiva aí com alguns trabalhos, algumas apresentações. Felizmente a gente está preso aqui dentro, mas o professor é aquela pessoa que gosta de voar e gosta de levar a gente junto. Então, só te agradecer e agradecer ao professor por essa oportunidade também de ter uma pessoa tão bacana como você. Antes da última palavra, Wallace, ainda tem um aluno que está falando se pode perguntar. Vamos dar o direito à última pergunta? Ô, Pablo, fica à vontade para perguntar. Ô, Manolo, obrigado. Ô, Wallace, obrigado também. Ô, Wallace, eu vi toda a palestra, os questionamentos, aí entrou na questão do morador de rua e tudo. A minha dúvida é mais a questão do mito e verdade. O acolhimento de morador de rua, tem muita gente com dependência química, essa questão psicológica também muito abalada por causa da falta da estrutura familiar, dessas questões todas. E a gente vê muita gente não querendo auxiliar, pessoas normais não querendo auxiliar, porque eles falam que os lares acolhedores da prefeitura, os abrigos, têm vaga. E eles preferem ficar na rua, que lá eles teriam toda a disponibilidade, banho, alimentação, mas eles preferem ficar na rua justamente porque precisa cumprir um horário, precisa ter lá tem as revistas para não usar droga lá dentro, essas questões todas. É verdade que os abrigos da prefeitura hoje têm disponibilidade de atender essa população? Sim, aí você tocou em outro assunto que também para mim é muito caro, assim. Meu primeiro estágio, o que mais marcou minha vida, assim, e é o que me fez trabalhar, né, com saúde pública, no SUS, foi trabalhar com abordagem de população de rua. Foi meu primeiro estágio. Então, assim, eu ficava muito, às vezes, assim, com sentimento de potência quando abordava a população de rua, ofertava um local para ela ir e ela não queria ir. Não queria ir, ou então ia, ficava 1, 2 dias e voltava, lá é muito bagunçado, lá tem horário, lá tá horário, apaga a luz, eu só durmo mais tarde. Então, infelizmente, esses abrigos têm regras. Esses abrigos, e muitos não estão, tipo assim, não se adequam às regras e também não querem ficar ali no meio daquele tanto de pessoas. Agora, na pandemia, foram até alugados para os moradores de rua que tinham situação de Covid, um hotel no centro de Belo Horizonte, e as pessoas em sofrimento mental, nós conseguimos uma parceria com o SESC. O SESC Venda Nova, que é um local lindo lá. Então, assim, conseguimos fechar o SESC para atender essa população em situação de rua, tanto o SESC quanto o hotel no centro de Belo Horizonte, para atender essas pessoas que estavam com Covid em situação de rua. Então, isso foi ofertado para essas pessoas. Tem vagas nos abrigos, muitos não querem. Muitos que estão em situação de rua, alguns com sofrimento mental, esses têm uma dificuldade maior. Tem casos que, quando ele está se colocando em risco, ou colocando as pessoas em risco, a gente faz intervenção, sim, de pegar a força e levar. Não é o ideal, mas antes fazer isso do que vê-lo passando ao ato ali, ou tirando a própria vida. Eu já fiquei, assim, chateado de uma vez. Nós conseguimos atender uma família, e aí conseguimos cadastrá-la, ela conseguiu ganhar
naquele programa Minha Casa Minha Vida. Quando saiu, ela foi para casa, eram pai, mãe e 3 filhos pequenos, idade de 5 a 8 anos. 2 meses depois, o pessoal estava mencionando porque eles tinham voltado para outro ponto da cidade. Aí, ao chegar lá, me deparei com eles. Eles vieram e falaram assim, ó, gostei da casa, só que tem um problema. Eu não consigo sobreviver com um salário mínimo, não. Eu preciso trabalhar. Eu falei assim, tá, mas a gente estava vendo uma oportunidade para você arrumar um trabalho. Eu falei assim, não, eu não quero trabalho para ganhar um salário mínimo mais não. Na rua, eu ganho um salário mínimo, às vezes, numa semana. Então, assim, meu filho quer um tênis de marca, como é que eu dou? Cara, esse para mim foi assim, foi um caso que me chocou demais, assim. Eu falei assim, mas você não pode, primeiro, você ganhou uma casa, ele já tinha alugado a casa para outra família, ou seja, ele ia perder a casa. Eu falei, você volta para casa, você vai perder. Ele falou, para casa eu não volto. Eu falei, mas você vai perder seus filhos também. O Conselho Tutelar vai vir aqui. Eu estou vindo, enquanto abordagem de população de rua, para tentar convencê-lo a voltar para casa para você não perder seus filhos. Ninguém tira meus filhos, não. Uma semana depois, o Conselho Tutelar foi e tirou os filhos deles. Eles continuaram na rua um bom período ainda. Então, assim, essa família tinha cesta básica pelo município, recebendo os benefícios do governo, em dinheiro mais ou menos, dava quase 2 salários, tudo, a casa própria, e mesmo assim eles não adaptaram, eles preferiram voltar para a rua, sabe? E aí é um caso assim, e tem vários casos iguais a esse. Tem pessoas agora na pandemia que saem de casa porque brigaram, ou então ficaram desempregadas, tiveram que entregar a casa e estão na rua. Muitos querem sair da rua, muitos e tinham uma vida até organizada e chegam no abrigo, muita gente, eles acham que eles não conseguem ficar naquele abrigo, optam em dormir debaixo de marquise, em grupos menores. Esse é um desafio muito grande da gente convencer essas pessoas a saírem da rua, sabe? Mas é muito difícil mesmo. E muitos, mas pasmem, tem muitos que não fazem uso de droga nenhuma, sabe? Não fazem. Um dia mesmo o cara oi, eu olhei para ele assim, eu falei, não vou te pedir nada não, só quero saber as horas. Só para você entender, assim, pessoas esclarecidas. Eu já tive um caso, um engenheiro na rua. Esse engenheiro foi um caso mais emblemático para mim, assim. Ele saiu de Salvador, veio fazer uma entrevista em Belo Horizonte, fez a entrevista, aí ele pegou esqueci o nome daquele ônibus que vai Confins, BH, né? Ele, quando foi, ele desceu ali na Alves Cabral, fugiu o nome agora do... que faz essa ponte aérea lá? Que faz a ponte aérea, não. Que faz o transfer de BH Confins. Só que tem dois... Oi? Conexão aeroporto? Isso, conexão aeroporto. Deixa eu fugir, né? A conexão aeroporto. Só que na volta, o pessoal orientou ele a pegar o da rodoviária. E aí ele foi para a rodoviária e foi andando. E aí, ao descer andando, o pessoal assaltou ele. Ele foi resistir, alguém deu uma paulada na cabeça dele, ele caiu ali, roubaram as coisas dele, ficou caído, até ser socorrido, foi socorrido, ele perdeu a memória, né? Aí, quando, sem documento nenhum, ninguém conseguia localizar. Quando ele recebeu alta, foi para o abrigo, não deu conta de ficar no abrigo, foi para a rua. Nós começamos a atender. Vimos que ele era uma pessoa muito educada, mas ele não lembrava nem o nome dele completo. Não tínhamos nada, informação nenhuma dele. Procuramos aqui, junto à Polícia Civil. Ele não era de Minas Gerais. Como a investigação, né, a Polícia Civil daqui, elas não são interligadas, esse é um desafio no Brasil, né? Eles estão até fazendo essa interligação. Então, assim, minha identidade é de Minas. Então, dentro de Minas, em qualquer lugar, eles vão localizar. Mas se eu estiver em outro estado, eles não conseguem me localizar porque eu estou registrado em Minas, né? Eles estão agora interligando isso. Ele era de Salvador. Depois de muito tempo, ele conseguiu começar a lembrar algumas coisas. Pessoal, esse cara é doido, esse cara está falando que é de Salvador. Está falando que é de Salvador? Falou que tem casa, falou que é engenheiro. E aí nós fomos pegando essas informações que ele falava pouca coisa com a gente, muito desconexo. Às vezes, à noite, ele começava a delirar e falava algumas coisas assim. Nós mandamos para a abordagem do Serviço Social lá de Salvador, e aí está lá uma família procurando um engenheiro. As descrições eram a mesma. No mesmo dia, a irmã desse cara pegou um voo e veio para cá. Chegou e identificou ele ali na rua.
Olha para você ver que coisa, né? Assim, e ele se negando a dormir no abrigo, não falava coisa com coisa, mas você vê que ele tinha educação, sabia ler, sabia escrever, mas sem formação nenhuma. Aí voltou para lá, depois de uns 3 anos, ele, né, assim, aí fez um tratamento mais adequado e tal, foi voltando à memória, ele fez questão de vir em Belo Horizonte agradecer esse trabalho que nós fizemos com ele ali, mesmo na abordagem de população de rua ali, e de localizar a família dele. Então, assim, tem vários motivos por que eles estão na rua, né? E porque eles não querem ou voltar para casa, ou então ir para um abrigo, né? Muitos querem uma nova oportunidade, começar do zero mesmo, né? E esses que conseguem, preferem não voltar para casa, nem estar em abrigo mesmo, mas preferem, quando recebem um lugar, ir para uma pensão, ir para algum outro local. Isso é bem complexo, mas, assim, é um trabalho também, assim, que muito dignificante para a gente, assim, sabe? Não, Ótimo, podemos ficar aqui eternamente, mas o horário da aula até acabou. Últimas palavras que você gostaria de deixar para a turma, Wallace? Quero agradecer imensamente, né? Já falar que estou à disposição e falar para vocês que sempre, já que vocês têm um professor aí que faz vocês voarem, voem então, sabe? Não fiquem extramuros, não fiquem ali entre a sala de aula. Ainda mais se vocês querem ser psicólogo, tem um leque aí de oportunidade, né? Então, assim, tentar buscar o quanto antes estágio, ter contato com a realidade. Eu comecei a estagiar a partir do 3º período, e, assim, foi o meu diferencial, assim, para depois ter mais noção do que fazer. E era confrontar teoria e prática, era a coisa que eu mais adorava fazer. É muito bom. Então, quando a gente tem um professor assim, que nos faz voar, é muito bom, que muitos não fazem. Muitos são até muito metódicos ali, fechados na casinha deles ali. Esses não nos ajudam, não, infelizmente. Muitos querem nos formar para ir trabalhar na nossa clínica. Hoje em dia, a clínica, ela se faz em qualquer lugar, inclusive sentado no meio-fio, conversando com um morador de rua. Então, abram a mente, né, o tempo todo. É isso que eu queria falar. Estou à disposição, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Um abraço. A gente agradece. Vou contar contigo em outras ocasiões. Vou abusar da tua paciência, porque acho que a tua experiência é muito rica, muito interessante para situar o trabalho do psicólogo em tempos de resistência e de nova e de cidadania, tá? Às vezes castigada, às vezes convalida, mas sempre no nosso horizonte. Um abraço e agradeço de verdade, tá bom? Ok. Para a turma. Obrigado, Luciano. Obrigado, professor.